Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria continuar com vocês a nossa aula sobre os princípios básicos do magnetismo e eu queria falar sobre o campo magnético da Terra. Então fica aí, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Valeu, abraço! Então vamos terminar falando um pouco sobre o campo magnético terrestre. E o mais interessante nessa questão do campo magnético terrestre é saber o que ocorreria se ele não existisse. Isso mesmo, se ele não existisse, o que ocorreria? Então veja bem, em primeiro lugar, para a gente entender bem essa questão do campo magnético da Terra, existe uma radiação que chega até o nosso planeta, que é chamada de radiação espacial, que compõe todo tipo de radiação que chega de fora do planeta até o nosso planeta Terra. E essa radiação espacial que vem do espaço e chega no nosso planeta, ela pode ser dividida basicamente em dois tipos, ionizante e não ionizante. Tá? O que é essa radiação ionizante e não ionizante? Radiação ionizante são radiações de alta energia, altíssima energia. E porque elas são radiações de altíssima energia, elas também são altamente destrutivas. Só para você ter ideia, essa radiação ionizante de alta energia, ela, quando passa pela matéria, ela é capaz de arrancar os elétrons das órbitas dos átomos. E, portanto, ela é capaz de provocar uma transformação profunda na própria matéria. Então, ela vai destruindo. Por onde ela passa, ela vai destruindo. E é muito difícil, são velocidades altíssimas que essas partículas chegam. E é praticamente impossível bloquear essas partículas, porque elas passam através de espessuras imensas de chumbo, por exemplo. Essa radiação ionizante consegue passar. Então, praticamente é impossível até bloqueá-las, né? Não é impossível, mas é muito difícil. Tá? E como elas causam essa alteração na ordem dos átomos, né, arrancando o elétron das órbitas atômicas, essa radiação ela vai alterando a composição da matéria e quando ela atinge até organismos vivos, ela altera, inclusive em nível celular, os organismos vivos. Então, praticamente, a gente pode dizer que esse tipo de radiação, se entra no planeta, acaba praticamente com a vida no planeta. Ou a probabilidade de acabar é altíssima. Por exemplo, se os seres humanos forem expostos a essa radiação ionizante, mesmo num pequeno intervalo de tempo, pode causar câncer, pode causar distúrbios neurológicos, pode causar demência, pode causar mutações genéticas nos seres humanos e nos animais também, para você ter ideia do que essa radiação ionizante é capaz de produzir num organismo vivo. Então, se havendo essa radiação ionizante, as probabilidades de você ter vida em um planeta são remotas. Tá? E quais são essas radiações ionizantes mais conhecidas? Os raios-x, por exemplo, que são as mais fracas de todas, que a gente sabe consegue produzir aqui na Terra, e por isso quando você vai no médico fazer um raio-x, por exemplo, o médico manda todo mundo sair da sala, só você fica lá, né? Ele mesmo veste um colete de chumbo, porque é a radiação ionizante mais fraca que a gente manipula por aqui. Grávidas não podem fazer, por exemplo, né? Mas é uma radiação de alta energia. E essas são as mais fracas, porque os raios gama são já radiações mais fortes. Esses raios X e raios gama são, por exemplo, emitidos pelo Sol, nos ventos solares, nas explosões que ocorrem no Sol. O Sol geralmente não está emitindo esse tipo de radiação, mas quando ocorrem explosões na coroa solar, que a gente chama de ventos solares, esses raios X e raios gama são emitidos para o universo. Tá? Mas os mais perigosos e abundantes dessa radiação ionizante são os chamados raios cósmicos, radiação cósmica galáctica, que são radiações que provavelmente não se sabe ao certo, mas ela vem de supernovas, ou seja, estrelas que estão se extinguindo, né, explosão de estrelas, e são emitidas para todo lado no universo e chegam inclusive no nosso sistema solar e na nossa atmosfera.
Então, a radiação espacial que a gente conhece, essa radiação ionizante são esses tipos de raios aí que são extremamente destrutíveis. Agora, e a radiação não ionizante? A radiação não ionizante, ela só não é destrutiva, como ela é fundamental, imprescindível para a vida. Porque essa radiação não ionizante de baixa energia é basicamente os raios infravermelhos e os raios brancos. Os raios brancos é a luz solar que a gente enxerga. E a radiação infravermelha é o calor. Então veja, os componentes básicos para a vida é o calor e a luz. Para as plantas, para os animais, para os seres humanos. São componentes básicos para permitir a vida. Então, se não há esse tipo de radiação, raios brancos, luz e calor, é remota também a chance de vida. Então veja, se por um lado esses raios, né, ionizantes são os vilões, destroem tudo que passa pela frente, os raios aqui não ionizantes, a radiação não ionizante, o calor e a luz, são os mocinhos da história, porque são eles que tornam possível a vida. Agora aí que entra o grande problema. Quanto você acha que vem do espaço de radiação ionizante e não ionizante? Quanto? Que percentual de cada uma? Do total que chega na Terra, no planeta? Então presta atenção, pasmem aqui. 90% da radiação que chega na Terra do espaço é radiação ionizante de alta energia. 90% para mais. E somente 10% para menos é radiação não ionizante, calor, luz, essa radiação que é boa e que torna possível a vida. Então esse é um problema, naturalmente, porque é muito mais radiação ruim do que radiação boa que chega para a gente no planeta. Mas aí ocorre um fenômeno interessante. A nossa atmosfera, que vocês conhecem muito bem, principalmente a ionosfera, que é uma das camadas da nossa atmosfera, e o campo magnético da Terra, eles funcionam como filtros, como bloqueios para a radiação que vem do espaço. E aí você pode achar isso legal, ótimo, mas na verdade não. Por que que isso não necessariamente é bom? Porque esse filtro, se ele filtrar os raios brancos e infravermelhos, não tem vida no planeta. Para ter vida no planeta, os raios brancos e infravermelhos, né, a luz e o calor, têm que entrar no planeta, senão não tem vida. Então, se a atmosfera e o campo magnético da Terra filtrarem esses raios, não tem vida também. Por outro lado, se a atmosfera e o campo magnético não filtrarem a radiação de alta energia, a radiação ionizante, também a vida é improvável do planeta. A vida e a manutenção da vida. Então, não necessariamente é uma boa notícia saber que tem um cinto bloqueador no nosso planeta, né? Uma redoma que bloqueia os raios, porque se bloquear o raio errado, também não é possível a vida. E aí que vem o grande X da questão, né? A questão misteriosa aí da natureza. A nossa atmosfera, ela bloqueia 95% da radiação que vem do espaço. 95%. E só deixa passar 5%. Por isso que eu estou enfatizando isso. Se dentro desses 95% que bloquear esses raios brancos e infravermelhos, não tem vida.
Por outro lado, se desses 5% passar esses raios cósmicos, também não tem vida. Mas nós estamos aqui hoje falando disso, porque a nossa atmosfera, desses 95% que a nossa atmosfera bloqueia da radiação que vem do espaço, ela bloqueia 100% praticamente da radiação ionizante, daquela que é a vilã de alta energia que destrói tudo. Ela bloqueia praticamente tudo, a atmosfera e o nosso campo magnético da Terra. E agora adivinha, dos somente os 5% que ela deixa passar, adivinha quais 5% de radiação que ela deixa passar? Consegue adivinhar? Exatamente os raios brancos e infravermelhos que vêm do Sol. Então veja, isso é chamado... Então voltando aqui, né, um carro de som passou aqui bem na hora da aula. Então eu estava dizendo, desses 5% somente que a atmosfera e o campo magnético da Terra deixam passar, são exatamente os raios brancos e infravermelhos. E isso é chamado, até tem um nome específico, a janela atmosférica. A nossa atmosfera, ela só tem uma janelinha, é 5% só que passa. E essa janelinha passa somente os raios brancos e infravermelhos. Você sabe qual é a probabilidade de uma coisa dessa acontecer? É só você imaginar o seguinte, aqui está o nosso planeta, tem a atmosfera em torno do planeta, nossa redoma protetora. Agora você imagina que esses raios aqui vermelhos que eu coloquei são todos radiação ionizante, que é 90% do que chega no nosso planeta. Então você tem raios chegando por todo lado e só tem um raio aqui, que é o amarelo, que é os raios brancos e a radiação infravermelha, que não é nociva à vida e ao planeta, à própria biosfera do planeta. Só um raio. E agora você imagina que a atmosfera só tem uma pequena janelinha desse tamanho por onde pode passar alguma coisa e todo o resto não pode passar mais nada. E aí você gira aqui essa atmosfera numa roleta e ela gira e a janela para exatamente aqui, onde estão vindo os raios os raios brancos e infravermelhos, a luz e o calor, que são responsáveis pela vida. É isso então que se chama janela atmosférica, um dos grandes mistérios da natureza. Quase como se uma inteligência cósmica tivesse criado a nossa atmosfera sob medida para comportar a vida no planeta. E é exatamente por isso que é tão difícil a gente encontrar vida em outros planetas, pelo menos nos planetas que a gente conhece mais próximos aqui do nosso sistema solar, porque ou os planetas do nosso sistema solar, eles não têm atmosfera, e aí se ferram, ou eles têm atmosfera, mas a atmosfera deixa passar o que não deveria, ou não deixa passar o que deveria, que é a luz e o calor. E aí, em todos esses cenários, a vida não é possível. Ou outros planetas não têm campo magnético. E aí os raios cósmicos invadem o planeta e destroem tudo. Então, por exemplo, a Lua, ela não tem atmosfera praticamente, é uma atmosfera muito rarefeita. Os astronautas, eles só podem ficar na Lua, por exemplo, cerca de 15 minutos, no máximo 20, porque eles estão expostos aos raios cósmicos. Se eles ficarem um pouco mais, isso pode trazer já danos irreversíveis para eles. E eles assinam um termo, correm o risco para viajar, porque eles sabem que estão expostos à radiação de alta energia, porque não tem atmosfera na Lua.
Marte, por exemplo, é um planeta praticamente inabitável, que dificilmente pode ser habitado, apesar dos filmes, né? Porque não tem campo magnético. E o planeta é invadido pelos raios cósmicos. E você vê um deserto absoluto, não só em Marte, na Lua, como em todos os outros planetas do Sistema Solar, pelo menos que a gente conhece. As luas também. Porque ou não tem atmosfera, ou a atmosfera não faz a mesma coisa que a nossa faz, não tem a janela atmosfera do mesmo jeito que a nossa, ou não tem campo magnético da Terra. Por isso é tão difícil de ter vida em outros planetas. É uma combinação extremamente improvável de fatores que faz com que haja vida na Terra. E o campo magnético é um desses fatores. E você que está aí assistindo essa aula hoje, só está vivo hoje por causa dessa combinação extremamente improvável desses fatores. E são esses princípios do magnetismo que nos permitem saber disso. Valeu então, pessoal. Até a próxima aula. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Discovery